Fala turma, no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise biomecânica completa do jogador sensação do momento, Ben Shelton, e o seu saque com o estrago que ele causou aí durante o US Open 2023. Para você que é professor, vai conseguir usar essa análise biomecânica e entender o que você vai poder aplicar disso aí com os seus alunos. Para você que é um apaixonado por tênis, telespectador, jogador, vai poder entender também qual é o funcionamento do saque desse jogador e ver o que você vai poder aplicar disso no seu jogo para melhorar o seu saque. Vem comigo que tá só começando. Para a gente começar a análise biomecânica, eu preparei um material bem legal, bem atualizado, bem moderno, com vários dados, várias imagens e comparativos com outros jogadores. Tá aí, esse é o nosso jogador do momento, Ben Shelton, e a sua famosa comemoração que causou muita polêmica também durante o US Open. Vamos lá para o perfil do nosso atleta então. Primeira coisa que chamou bastante atenção do nosso atleta aí foi a idade dele. Um garoto de 20 anos, ou seja, muito recente ainda a carreira profissional dele, que inclusive a carreira dele aqui é uma coisa muito nova, ninguém esperava que ele fosse chegar onde chegou durante o US Open de 2023. Foi uma primeira vez dele numa semifinal de um evento desse tamanho. A primeira coisa que chamou bastante atenção aí da grande maioria da mídia, das pessoas que acompanhou a trajetória dele, foi a questão da sua comemoração polêmica, fazendo sinalzinho de telefone ali. Tem vários vídeos, inclusive, ali no Instagram, no YouTube, rolando sobre essa comemoração. Mas o nosso foco de hoje é falar especificamente deste último item, que é o saque desse jogador. A gente entender tudo o que ele fez para ser tão diferencial, para ser chamado tanta atenção em relação a um golpe, a um movimento só. E agora a nossa função é quebrar esse movimento e entender o que está acontecendo por trás de tanta coisa, tanta informação que estão passando para a gente. Aproveitei aqui também para trazer algumas estatísticas gerais desse jogador, para que deixe mais robusto todo esse conteúdo, para que traga mais informações importantes. Então, em relação ao saque mais rápido do torneio e da história do torneio, é agora do Ben Shelton. Ele conseguiu sacar 144 milhas por hora, um total de 239 km. Então ficou o recorde aí, nunca tinha acontecido um fato desse. Outra coisa importante, games de serviço ganho dele, um número altíssimo. 95% dos games que ele sacou, ele venceu, contra a média do torneio de 81%, um diferencial muito grande. Ou seja, ele sacou praticamente 100%, ele ganhou quase todos os games que ele sacou. Primeiro saque que os adversários não devolveram, uma média aí de 49% contra 37% do torneio. De segundo saque de 28% contra 17% do torneio. E, por último, os pontos ganhos com o segundo saque, 65% contra 51%. Ou seja, todas essas estatísticas que eu mostro para vocês estão querendo dizer o seguinte: como esse jogador é agressivo com o saque dele, como ele machuca os adversários, sendo um bom sacador. Agora, em relação às estatísticas de troca de bola desse jogador, a gente percebe que o Shelton está aqui com 3.25 bolas trocadas na média dos pontos. Ou seja, isso é muito rápido. A gente tem na nossa cabeça que o jogo de tênis é um jogo com muitas trocas de bola o tempo todo. E aqui temos exemplos de 6 jogadores da elite, do top 20 jogadores aí, vendo que a média deles são abaixo de 5 bolas trocadas. E isso é uma informação muito importante, inclusive, para professores de tênis, que mostra que cada vez menos a gente deve estimular tanto os nossos alunos a ficar só trocando bola, que ser agressivo no jogo de tênis, que procurar acabar o ponto rápido, é uma característica de jogadores de alto nível. Então, se a gente quer elevar o nível dos nossos jogadores, vai ser importantíssimo estimular que eles aprendam a ser agressivos, acabem os pontos mais rápidos, que isso é o que acontece no jogo profissional, seja masculino ou seja feminino, essas estatísticas, tá bom? No nosso aí próximo slide, a gente preparou sobre o forehand e o backhand. Então a gente vê aqui que no forehand dele, ele praticou 67 winners contra 148 erros, e nos seus backhands, 19 winners com 121 erros, mostrando que o jogo é baseado no forehand. A gente costuma dizer que o forehand, ele é a nossa espada, e o backhand ele vai ser o nosso escudo. Então o forehand é o machuco o adversário, o backhand é onde eu controlo mais, então eu não vou perder tanto ponto, mas também não vou ganhar tanto ponto. E a gente vê claramente como o Ben Shelton usa essa característica dessa estatística para o jogo dele.
Em relação ao saque e voleio, Shelton subiu até as quartas de final 33 pontos na rede e desses 33 ele conseguiu ganhar 25. Em relação aos adversários, ele subiu quase o dobro que o Djokovic, que foi o segundo jogador que mais subiu e conseguiu ganhar um percentual altíssimo subindo na rede. Então ele gosta, se sente confortável e combina muito com o estilo agressivo do jogador de ser. Agora vamos para o que mais importa durante esse vídeo, que é entender o que tem por trás desse saque, fazer análise biomecânica, entender o movimento, o que ele tem de tanta vantagem em relação aos outros jogadores. A gente vai dividir essa mecânica aí em duas partes. A primeira vai ser a mecânica da raquete, a gente entender o que ele faz aí de movimento com a raquete e em segundo momento entender a mecânica do corpo. Eu até separei aqui para vocês algumas imagens para vocês entenderem. Então aqui eu já tenho 5 imagens do jogador executando a ação do saque e as flechas indicando em que momento que a raquete vai estar e a gente vai entender se está certo, se está errado, o que pode melhorar e o que podemos usar como exemplo desse jogador. E nessa segunda parte eu tenho escrito aqui em relação à posição do corpo dele. Tudo que a gente vai usar em relação ao ombro, ao quadril e ao posicionamento do pé. Então basicamente da gente olhar esse passo a passo que eu coloquei aqui para vocês, a gente já tem uma boa noção do que está acontecendo. Mas a função nossa aqui é quebrar fase a fase e explicar imagem a imagem o que está acontecendo. Vamos lá para a nossa primeira fase, a posição inicial. Então a gente vai ter 3 pontos importantes aqui. Nosso ponto número 1. Raquete posicionada na frente do corpo de forma relaxada. Então a gente vê aqui, ó, raquetona na frente, sem esforço nenhum, é um momento inicial, o ritual acabou de ser feito, então não precisa gastar energia. Item número 2, peso corporal na perna da frente. Então a gente olha aqui, todo o peso está apoiado na perna da frente, tanto que a perna de trás está apoiada na ponta do pé. Então toda a energia está concentrada aqui na frente. Ótimo ponto para ser trabalhado. E o ponto número 3 é a bolinha apoiada na raquete. Ela está aqui, ó, no coração da raquete. E para deixar ainda mais interessante a análise, no próximo slide, tchararã, trouxe aí umas imagens comparativas de outros 3 grandes sacadores do circuito, que é Alcaraz, Zverev e o Kyrgios, e a gente vai comparar as mesmas fases a fase dos jogadores para entender o que eles fazem de igual, o que eles fazem de diferente e por que o Ben Shelton tem tanta diferença no saque e foi tão comentado e esses outros 3 jogadores não são tão comentados em relação à potência do saque. Aqui então, dos nossos 3 pontos trabalhados no slide anterior, a gente repara que tem um padrão bem legal. Então o primeiro ponto é a raquete relaxada na frente do corpo. A gente vê os 3 jogadores aqui com a raquete bem à frente do corpo e de forma bem relaxada, sem nenhuma carga ainda exercida nesse movimento. Nosso segundo ponto era o peso apoiado na ponta do pé. Então a gente vê os 4 jogadores aqui com o mesmo padrão de pé, todos com o peso apoiado, né, no pé da frente e coincidentemente, todos os pés de trás estão bem soltos, tanto que o Alcaraz quanto o Zverev estão com o pé até flutuando no chão, enquanto o Kyrgios aqui está bem na pontinha, igual o Shelton, mas a gente vê que tem um padrão. E o último item que a gente comentou era em relação à bola estar apoiada em alguma fase, algum pedaço da raquete. O único destaque um pouco diferente é o Kyrgios, que apoia na corda da raquete, enquanto os outros apoiam no coração. Mas isso não é algo que vai impactar, é muita questão de coordenação motora e de conforto em relação a essa posição inicial. Na nossa fase número 2, a gente vai ter o pêndulo. Então é um momento que a raquete sai da frente do corpo e vai para trás. A gente começa a acumular energia. Então se essa raquete estava aqui na frente, agora ela começou a vir para trás. Nosso item número 2, e um dos mais importantes em relação a essa fase, é o cotovelo do braço da raquete afastado do tronco. Então a gente vê aqui que o cotovelo do Shelton está bem afastado. E esse é um dos pontos importantes para a gente gerar potência no nosso saque. E o item número 3, a gente vai ter o braço do Toss estendido e soltando a bola na altura da cabeça. Tá aqui, ó, braço estendido e bola soltada ali acima, um pouquinho acima da altura da cabeça. Para a gente ter certeza de como tá esses padrões, vamos lá para nossa próxima imagem comparar o que eles estão fazendo. Então, primeira coisa, todos que estavam com a raquete na frente do corpo, a raquete acabou indo para trás,
Mas o ponto principal era olhar o cotovelo desses jogadores e ver o quão afastado estava do tronco. A gente vê que esse padrão se repete igual. E o nosso último item, que era a relação ao braço do TOS, a gente vê que primeiro, todos os braços estão estendidos. A diferença é que cada um tem o seu ritmo de saque, então cada braço está numa altura diferente. Isso é de acordo com o ritmo do jogador, não tem problema nenhum. O mais importante é, lance a bola do TOS com o braço estendido. Vocês que têm problemas no TOS, alunos que têm problemas no TOS, coisas a se corrigir é o braço do TOS. É muito comum, inclusive tem vídeo no canal, vou deixar um cardzinho aqui em cima, que comenta aí alguns exercícios, alguns vícios comuns de alunos e como que você pode usar alguns exercícios para corrigir esses erros, é bem legal. Para a nossa terceira fase, a gente vai ter a posição troféu. Essa fase é uma das fases críticas para jogadores que precisam melhorar a potência do saque. Então tudo que você olhar aqui nesse slide e comparar com os jogadores no próximo slide, isso vai ser importantíssimo para vocês entenderem a mecânica do saque. Então a primeira coisa aqui que a gente vai olhar a raquete é essa raquete apontada para cima. Ela precisa passar aqui, ela não vai estar aqui, ela não vai estar caída para baixo. Nessa fase a gente precisa ver a raquete apontada para cima. O cotovelo, no item nosso 2, ele vai manter aqui longe do corpo ainda, então a gente vê essa distância aqui do cotovelo com o tronco. Projeção do quadril para frente, e isso daqui é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais a fundo nesse vídeo, nesse tema, e tem algumas coisas importantes para eu falar tanto para os apaixonados por tênis, quanto para os professores de tênis e o que vocês vão falar para os alunos em relação a isso. Item número 4, a gente vai ter pernas flexionadas. Então uma das formas da gente ganhar energia é a gente começar a agachar e saltar, mas também vai entrar num outro ponto muito importante aí, principalmente para professores que querem ensinar o seu aluno a sacar melhor. Na nossa imagem comparativa, então o primeiro ponto aqui é a gente ver o cotovelo da posição troféu. A gente queria ver esse cotovelo aqui afastado do tronco e a raquete apontada para cima. A gente vê aqui que o que menos aponta a raquete para cima, então a gente vê Shelton apontando para cima, Alcaraz apontando para cima, Zverev para cima. O do Kyrgios, a gente vê que o troféu ele passa um pouquinho não tão em pé, mas ainda assim está numa posição muito eficiente. Não é à toa que é um dos ótimos sacadores do circuito, mas fica a dica aí para ele dar uma melhorada. Se ele quisesse ter mais potência, poderia fazer a raquete passar mais em pé nesse momento. Outra coisa importante é a gente ver a projeção do quadril para frente. E aí, só olhando essa imagem aqui, a gente já vê algumas discrepâncias. Por exemplo, se a gente pega o Zverev aqui contra o Shelton, nitidamente a gente já tem uma diferença gritante aí da projeção do tronco. Mas para facilitar a vida nossa aí, eu trouxe um slide bem bacana. Eu consegui calcular aí em alguns programas o ângulo de projeção desse quadril. E nesses dados aqui, quanto menor o número, mais projeção de quadril tem. E aí a gente consegue ver que o Shelton é disparado o que consegue produzir a maior projeção de quadril. O Alcaraz chega perto, Zverev e Kyrgios ainda estão devendo na projeção do quadril. Então, se quiserem sacar mais, podem usar mais da projeção do quadril na mecânica do saque deles. Então, bem legal esse comparativo. Foi um achado importante para a gente explicar o diferencial do saque do Shelton. Fase número 4, nossa penúltima fase, é a fase do contato entre a raquete e a bolinha. Aqui a minha raquete ela precisa estar à frente de todas as partes do corpo. Só assim a gente vai conseguir ver que houve total transferência da energia acumulada nas fases anteriores. E aqui a gente vê a raquete posicionada à frente. Se eu traçar uma reta para baixo aqui, nenhuma parte do corpo dele vai estar atrapalhando essa raquete, então um contato muito bem feito. Além disso, no nosso item número 2, a gente vai ter braço da raquete estendido, legal, tá aqui. No nosso item número 3, a gente tem aí extensão dos membros inferiores e no ar. Então a gente tem a extensão do membro, isso é muito bom porque significa que ele estava agachado, ele estendeu, ele saltou, então ele consegue produzir mais energia. E o fato de estar no ar significa que ele está saltando, que não está tendo contato em nenhum dos pés, então ele consegue maior altura, maior impulsão e consegue transferir mais energia também para a mecânica do saque.
E o último item aí é a mão direita recolhida no tronco. E isso vai ajudar ele a ter mais equilíbrio, vai consequentemente ajudar na precisão desse saque. Vamos para a nossa imagem comparativa dos jogadores. Então vamos lá. Primeiro ponto nosso era a raquete à frente do corpo, sem nenhuma outra parte do corpo para atrapalhar o nosso movimento. E a gente vê que os 4 realizam o mesmo ponto de contato lá na frente com o braço estendido. Então nenhum dos 4 tem problema em relação ao braço do contato. Ótimo, bem feito lá dentro da quadra. Todos em relação à perna, que era o nosso item número 3, com a perna estendida. E todos saindo com os 2 pés do chão. Todos flutuando no ar. Então tá aí uma característica importantíssima para ótimos sacadores. Pular faz parte de uma boa mecânica de saque. E por último a gente vai ter a nossa fase de terminação. Aqui a gente vai ter uma coisa interessante do saque do Shelton. Nosso primeiro item aí, ele fala que a raquete deveria estar escondida no bolso direito, no caso dos canhotos. E para os destros, né, ficaria no bolso esquerdo. Mas aqui a gente vê que a raquete do Shelton não está escondida, ou seja, ela deveria estar aqui atrás dos shorts dele, lá do outro lado, escondidinho. Então a gente descobre que o Shelton ele não tem uma terminação tão eficiente. E nos próximos slides eu vou estar explicando o que isso vai ocorrer um pouquinho, o que vai atrapalhar essa falta de terminação dele. No nosso ponto número 2, pé de apoio da frente caindo dentro da quadra. Ou seja, se o nosso pé está aqui e antes ele estava fora da quadra, a gente vai ter uma transferência de energia. A gente consegue transferir mais energia, mais potência, e isso é devido ao salto que eles fizeram durante toda a mecânica. E por último item, a gente vai ter a perna de contrapeso alta atrás do corpo, que é essa perna que fica flutuando aqui. Então o jogador pula, vai para frente e para ele não cair de cara no chão, essa perna que fica pendurada, a gente chama de perna do coice, ela que fica no ar, ela possibilita o atleta não desequilibrar para frente, não cair, desequilibrar e atrapalhar toda a mecânica. Então é importantíssimo essa perna de contrapeso lá atrás. Aqui a gente tem a comparação dos jogadores então, e aí a gente vê o primeiro ponto em relação à raquete terminando lá do lado oposto, escondido no bolso. A gente vê que Alcaraz consegue produzir isso bem, Kyrgios consegue esconder bem a raquete lá do lado oposto, e o Zverev também sofre do mesmo problema aí nessa imagem, pelo menos que eu trouxe para vocês, de não estar completando tanto o movimento. E aí para o nosso próximo slide eu trago para vocês problemas de não ter uma terminação. Isso serve para os profissionais e para os jogadores sociais, então fiquem bem de olho caso vocês tenham algum problema que eu vá estar comentando aqui nessa imagem. Um dos grandes problemas de não completar o movimento do saque, do forehand, do backhand, é a força excêntrica muscular que você vai precisar para segurar toda a energia que você fez no movimento, principalmente musculatura das suas costas e do seu ombro. Eles que são responsáveis por frear o movimento. Então se você não termina o movimento, e a terminação, lembra que ela serve para você fazer uma terminação natural, um freio natural, ou seja, você não faz força para terminar, se você fizer um movimento adequado. Quando você trava a terminação, faz um movimento diferente da terminação que hoje é comprovada que é eficiente, você está ativando uma musculatura desnecessária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é à toa que esses jogadores são um outro nível pelo fato deles estarem sempre preparados fisicamente para aguentar esse tranco, mas é uma coisa que ele está correndo risco se ele não prestar atenção. Então, Ben Shelton, fica aí a minha dica para você melhorar o seu saque na terminação desse movimento. Cuidado com suas costas e com o seu ombro. Agora eu vou começar uma parte muito importante, principalmente para os professores de tênis que chegaram aqui até esse momento do vídeo. É uma parte do que a gente pode copiar para os nossos alunos, o que o aluno muitas vezes vai ver no Instagram, vai ver no YouTube algum comentário, e a gente vai ter que ter aquela jogada de cintura e explicar para o aluno se vale a pena, se não vale. Então eu trouxe para vocês aqui alguns comentários, pontos que eu tenho em relação à fase de aprendizagem do que a gente pode copiar ou não de um saque, por exemplo, como o do Ben Shelton. Então, primeiro item é a gente entender que a realidade do profissional é diferente da realidade do tênis social. Não dá para a gente copiar 100%, mas a ideia, que é o segundo item, é entender o que a gente deve adaptar
quais são os pontos principais e simples e que principalmente vale a pena gastar tempo treinando e que vai realmente ser eficiente para a melhora do nosso aluno. O nosso primeiro ponto a ser comentado aí é em relação ao TOS, ou seja, ao lançamento dessa bolinha. Vale a pena mexer nesse componente? Sim, vale a pena muito mexer no componente. Inclusive, o TOS é a primeira coisa que a gente deve prestar atenção quando um aluno nosso estiver sacando. Muitos dos erros das pessoas que me procuram para fazer análise biomecânica de saque estão relacionadas com o TOS. Então lembre-se, o TOS é uma das partes mais importantes do saque. Se você lança errado essa bolinha, não vale a pena executar o saque. Então preste atenção no TOS, vale a pena muito copiar o TOS do Ben Shelton. Segundo item, o pêndulo e o braço do TOS estendido, vale a pena? Vamos por partes. O pêndulo, lembra que o pêndulo é a fase que a gente tem da raquete saindo da frente do corpo para trás do corpo. A única diferença que os profissionais fazem comparado com os alunos sociais é a forma que a raquete é trazida para trás. No tênis social, a gente tem muito que a raquete ela é trazida de uma forma de pêndulo mais relaxada, ou seja, essa raquete ela vem com uma barriga maior, ela faz um pêndulo maior aqui embaixo, enquanto que os jogadores profissionais estão trazendo essa raquete de forma mais linear, e isso vai influenciar na aceleração desse movimento, mas lembre-se, estamos falando de tenistas sociais, então não é uma coisa que vale a pena mexer no aluno, não é isso que vai fazer a diferença no saque do seu aluno. Se ele já faz o pêndulo mais solto, mais relaxado, deixa ele fazendo. Se ele já faz dessa forma mais moderna, igual os jogadores profissionais, também vale a pena. Não tem problema nenhum você deixar o seu aluno fazendo esses dois tipos de pêndulo. Braço do TOS estendido, com certeza, a obrigação para você ter um bom TOS é lançar com o braço estendido. Então presta atenção para ver se o seu aluno está com o braço estendido. Faz uma foto dele dessa mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui do Ben Shelton, para ver se seu aluno consegue fazer esse TOS da melhor forma possível. Na foto número 3, projeção do quadril e o agachar, a gente já entra num assunto mais polêmico, num assunto mais complexo. A projeção do quadril, para mim, não vale a pena você comentar com o seu aluno ou estimular ele até essa projeção. Lembra que esse componente é um dos componentes de força, mas a complexidade dele não vale a pena muitas vezes a gente treinar com o nosso aluno. Tem outros itens, outras fases do movimento que valem muito mais a pena, são mais simples e vão dar menos dor de cabeça para todo mundo, tanto para o professor quanto para o aluno. O agachar vale a pena? Vale a pena para o aluno que já tem coordenação, já tem um nível legal e principalmente já confia no seu saque. O agachar também vai estar muito interligado com a confiança do seu aluno. Se ele já tiver coordenação, se ele já tiver um primeiro saque bom, um segundo, o agachar vai ser relacionado ao saltar, então vai te dar mais potência, vai só melhorar seu saque. Mas se for um aluno iniciante que não tem muita confiança, ainda não domina muito bem as fases técnicas do saque, é uma coisa que não valeria a pena. Então tome cuidado com o aluno que você vai ensinar a agachar e a saltar desde o começo. Saltar e o braço da raquete estendido é o que eu falei para vocês em relação ao saltar e ao agachar. Saltar somente com o aluno que já for coordenado e tiver confiança no seu saque. Braço da raquete estendido no momento do contato. Obrigação de todos os alunos iniciantes, intermediários, avançados, estimulados a terem um ponto de contato com o braço estendido. De novo, no nosso canal aqui tem vídeo explicando como estimular, como fazer exercícios com seus alunos para que eles possam ter esse item da mecânica muito bem desenvolvidos, e isso faz um grande diferencial para os jogadores sacarem melhor. Na nossa última fase, da terminação, pé dentro da quadra, sim, independente se o aluno faz saque tesoura, que é a primeira coordenação que a gente usa, né, para estimular o aluno a usar o corpo para sacar, o pé vai cair dentro da quadra. Para o aluno que já agacha e já salta, também é obrigação transferir o peso para frente, então sim, preste atenção no pé caindo dentro da quadra do seu aluno. Perna de contrapeso, ela só vai aparecer nos alunos que agacham e saltam, mas se o aluno agachar e saltar, essa perna ela vai ter que aparecer. Ela precisa estar sustentando o peso do corpo para ele não ir para frente, você desequilibrar e acabar perdendo a potência. E o nosso último item é raquete do lado oposto. Sim, inclusive Ben Shelton deveria estar fazendo isso.
Então olhe para ver se o seu aluno está terminando o movimento de forma natural, de forma legal, para que ele não tenha problemas de ombro, problemas nas costas e usar essa musculatura para ter que fazer parte do movimento. Não, para isso que a gente tem a biomecânica, para isso que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, para mostrar que um bom movimento economiza energia, economiza musculatura e principalmente economiza lesão. Tá aí então a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado muito do que eu trouxe para vocês. Já aproveita, se inscreve no nosso canal e deixa seu like, que isso ajuda aí o nosso canal a crescer, a levar esse tipo de conteúdo que eu preparo com muito carinho, sempre trago aí coisas científicas de alto valor agregado para melhorar as aulas, para melhorar o jogo de vocês, e isso com certeza só vai ajudar o tênis no Brasil a crescer cada vez mais. Valeu!